Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E o assunto dessa aula ainda será a química de ésteres, que vai ser um complemento à aula de ésteres já disponível no canal. Nesta aula, eu vou abordar reações dos ésteres que não estão necessariamente contempladas no aspecto da reação de substituição nucleofílica acílica. São outros tipos de reações e métodos de síntese relativos a ésteres. Bom, métodos de síntese que eu vou comentar nessa aula, diferentes daqueles que eu abordei na outra aula de ésteres disponível aqui no canal, é a reação de esterificação de Stiglitz. Ela é feita a partir de um ácido carboxílico, um álcool, na presença desse reagente, cuja sigla é DCC, que a estrutura está aqui embaixo, que é a diciclohexil carbodiimida. Diciclohexil carbodiimida, que na sigla fica DCC, catalisada pela NN-dimetilaminopiridina, ou DMAP, que eu comentei na aula de ésteres. À primeira vista, essa aula pode ser muito semelhante, essa reação pode ser muito semelhante à esterificação de Fischer, visto que os reagentes são um ácido carboxílico e um álcool. Entretanto, a esterificação de Fischer, ela tem algumas limitações. A principal delas é a seguinte: determinados tipos de álcool ou de ácidos, eles às vezes não são estáveis termicamente, porque, como eu comentei lá na outra aula, a esterificação de Fischer é feita com um ácido carboxílico mais um álcool, ácido sulfúrico e aquecimento. Aquecimento, muitas das vezes, a temperaturas próximas ou maiores do que próximas a 100 graus, né? Então, alguns álcools, nessas condições em aquecimento e meio ácido, eles sofrem uma reação paralela de desidratação. Eles podem desidratar, perder uma molécula de água e formar um alceno. E aí a esterificação de Fischer, ela não funciona muito bem, por exemplo, com álcools terciários ou álcools secundários, porque os álcools terciários e secundários, em aquecimento e meio ácido, eles favorecem demais a reação de desidratação de álcools e a formação de alcenos, com a consequente formação de alcenos. Então, muitas das vezes, por conta disso, o meio ácido não se torna interessante e a reação de esterificação de Fischer não funciona. A alternativa é esse método desenvolvido por esse químico alemão, né, de sobrenome Stiglitz, ou Stegler, né? Aí, como eu não estudei alemão, não sei corretamente a pronúncia, mas no linguajar aqui no Brasil, nós aportuguesamos a pronúncia para Stiglitz. E esse método desenvolvido por esse químico alemão, ele substitui o ácido sulfúrico pelo DCC, que é um grupo que ativa a carbonila, e emprega o catalisador DMAP. Qual é a grande diferença, então, da esterificação de Stiglitz para a esterificação de Fischer? Ela não é feita em meio ácido. E, muitas das vezes, como esse grupo aqui, ele é um grupo muito ativante de carboxilas, às vezes essa reação até consegue ser realizada à temperatura ambiente. E ela vai te fornecer como produto o éster pretendido e o subproduto do diciclohexil carbodiimida, que é a NN-diciclohexil-ureia. Diciclohexil-ureia. Vamos observar aqui o mecanismo da esterificação de Stiglitz. Primeiro, se tem uma reação ácido-base entre o DMAP, que é uma base orgânica,
ele reage com o ácido carboxílico, formando o íon carboxilato. Esse íon carboxilato vai atacar o carbono central do DCC, da carbodiimida. Repara que esse carbono ele é ligado 2 vezes a átomos de nitrogênio. Então, ele é um carbono extremamente eletrofílico. O carboxilato ataca esse carbono, que prontamente reage com o próton do DMAP protonado, formando esse intermediário aqui. Aquele intermediário formado agora, ele vai sofrer um outro ataque do DMAP, só que agora no átomo de carbono acílico, formando um produto de adição, e aí a carga negativa do oxigênio reconstitui a ligação dupla e expulsa esse grupo abandonador aqui. Essa reação aqui que nós estamos vendo, o que é? A reação de substituição nucleofílica acílica, que tem acompanhado toda essa série na química de ácidos carboxílicos e seus derivados. Os produtos dessa reação são exatamente os quais? Aqui, uma diciclohexilureia com nitrogênio negativo e esse intermediário aqui, ó, que é o o DMAP acilado. Esse átomo de nitrogênio positivo do DMAP faz com que esse carbono acílico agora fique muito mais suscetível a um ataque nucleofílico. Qual é o outro nucleófilo que eu tenho no meio? A minha molécula de álcool. Então, o álcool vai atacar esse carbono acílico, formando um produto de adição. E, mais uma vez, você vai ter outra reação de substituição nucleofílica acílica. O par de elétrons da carga negativa do oxigênio reconstitui a ligação dupla e expulsa o DMAP. Agora eu vou formar, olha só, um éster com o oxigênio protonado, que vai ser neutralizado pela diciclohexilureia com carga negativa. Essa reação de neutralização fornece o éster, a diciclohexilureia, e nesta etapa aqui tem-se a regeneração do DMAP, que é o catalisador, que vai reagir como base com outra molécula de ácido, dando prosseguimento à reação. Então, a reação de Stiglitz é uma excelente alternativa à esterificação de Fischer quando você encontra aquele problema. O seu álcool é um álcool secundário ou um álcool terciário e ele, em meio ácido subaquecimento, tenderia a desidratar e dar uma reação paralela. Ou quando seja o álcool ou o ácido, eles sejam sensíveis a meio ácido ou a temperaturas altas. A esterificação de Stiglitz, ela contorna esses dois problemas. Então, foi uma reação que eu não comentei lá, porque isso já é uma reação mais avançada. Normalmente se costuma dar em curso de pós-graduação, mas como o público do canal pode ser variado, eu decidi mostrar essa reação de Stiglitz aqui. Uma outra reação de esterificação que é muito utilizada e não tanto com objetivo sintético, mas com objetivos analíticos, é a esterificação com diazometano. Esse reagente aqui, a N-metil, N-metil, N-nitroso, para-tolueno, sulfonamida, esse grupo aqui é uma sulfonamida, que ele é conhecido como diazalde comercialmente. Esse reagente, quando ele é tratado com base, né, e outros meios, essa síntese de diazometano, né, tem que usar uma vidraria especial própria para isso e experimentalmente não é um procedimento muito simples, tem que se tomar alguns cuidados, mas ele vai te fornecer como produto uma solução rica nesse composto aqui, o diazometano, CH2N2. O diazometano,
ele é um híbrido dessas duas estruturas de ressonância. Esse par de elétrons aqui do carbânio pode refazer uma ligação dupla, e aí um par de elétrons dessa ligação tripla entre os átomos de nitrogênio pode ir para o outro nitrogênio. E aí o movimento reverso. O par de elétrons do nitrogênio reconstitui a ligação tripla entre os átomos de nitrogênio e envia o par de elétrons para o carbono. Então, o diazometano, a partir dessa estrutura de ressonância, ele é o quê? Um carbânion. Ele apresenta um carbono com carga negativa. E o diazometano ele é extremamente reativo. E ele é empregado para quê? Para a reação de esterificação de ácidos carboxílicos, visando a síntese de ésteres metílicos. Sempre que se trata uma solução com ácidos carboxílicos com diazometano, ele vai promover a metilação de todos os ácidos presentes naquela mistura. O diazometano mais um ácido carboxílico forma um éster metílico desse ácido carboxílico e libera nitrogênio gasoso. Então, ele é um método específico para a preparação de ésteres metílicos. O mecanismo de reação ele é razoavelmente simples. A partir da forma canônica que tem o carbono com carga negativa, o carbânio, se ele é um carbânio, ele tem par de elétrons livre e carga negativa, então ele é uma base, e uma base muito forte, ele prontamente reage com o próton do ácido carboxílico, gerando o íon carboxilato, e esse CH2 vira um CH3, ou seja, ele forma um grupo metila ligado a uma molécula de nitrogênio com um nitrogênio positivo. Isso daqui é um excelente grupo, isso aqui é um excelente grupo abandonador. Então, o íon carboxilato faz uma reação de SN2, de substituição nucleofílica bimolecular, no átomo de carbono metílico e libera nitrogênio gasoso, e aí se tem o éster metílico. E por que ela é importante em termos analíticos? Porque para o pessoal que trabalha com cromatografia gasosa, principalmente, ou às vezes até cromatografia líquida, os ácidos carboxílicos eles não são muito voláteis, ou então eles são muito polares, e isso dificulta, por exemplo, no caso da cromatografia gasosa, a sua volatilização, aumentando muito o seu tempo de retenção, né? Então, é muito comum o pessoal que trabalha com cromatografia, com química analítica orgânica, o que eles fazem? Quando eles sabem que numa determinada matriz analítica existem ácidos carboxílicos, trata-se essa matriz analítica com solução de diazometano, porque aí todos os ácidos carboxílicos que ali estiverem serão metilados, e os ésteres metílicos, por serem menos polares do que os ácidos carboxílicos correspondentes, eles vão ser mais voláteis e ser menos polares, e isso facilita demais a análise cromatográfica. Então, essa esterificação com diazometano, ela não tem muita aplicabilidade sintética, porque você possui, e eu já mostrei aqui várias vezes, métodos de síntese muito mais eficazes, muito mais seguros para a produção de ésteres metílicos. Mas, para o pessoal que trabalha com química analítica, cromatografia, análise de moléculas orgânicas, essa esterificação com diazometano ainda é muito utilizada. Lembrando só que, para o preparo da solução de diazometano, é necessário uma boa perícia, uma boa prática, porque ele exige uma vidraria especial, o procedimento não é tão simples.